Sim. Bom, então hoje o nosso tema, né, é planejamento familiar para as tentantes, né? A gente entende, sim, né, que as mulheres que desejam a maternidade estão com dificuldade, né? Se estão com dificuldade, frequentemente elas têm um sofrimento duplo: a decepção por não conseguir engravidar e a pressão social, né? Com muitas perguntas, comentários que tornam essa vivência ainda mais desafiadora. Em decorrência disso, é comum que as tentantes não se sintam entendidas pelas pessoas que não vivem ou não viveram essa situação, né? Então, esses fatores podem influenciar em ter uma rede social mais restrita, ocasionando aí uma sensação assim, de sempre estar sozinha, de solidão, né? E frente a esse cenário é que surgiu também essa proposta de incluir as tentantes nesse grupo de apoio, né? Que é um grupo para tentantes, gestantes e lactantes, né? Para as tentantes, com a ideia de trabalhar habilidades, né, que trazem leveza nesse processo, né, de busca pela tão sonhada gestação. E, ao mesmo tempo, é um espaço para a gente compartilhar, né, nossas histórias, frente ao sonho que a gente tem, as nossas expectativas, né, de gestar e as dificuldades do caminho. Então, é um grupo pensando especialmente nas que estão tentando também, né? Não só nas gestantes, eu sei que algumas que já estão aqui, como eu, já passou pela maternidade e hoje estão na esperança, né, de gestar novamente, né, de ter essa nova experiência materna, né? Então, que vocês sejam bem-vindos, né, nesse programa mais uma vez, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho o que é o planejamento familiar. O planejamento familiar consiste em um conjunto de ações criadas com o intuito de orientar mulheres e homens quanto aos métodos contraceptivos, prevenção de gravidez não desejada e direito de escolha de ter filhos ou não. Para casais que desejam ser pais, o planejamento familiar orienta sobre a importância da organização antes da chegada do filho. O quão importante isso é, você se planejar antes de qualquer coisa. Isso é para o trabalho, né, para quem está constituindo família, né? Deixa eu arrumar aqui o áudio. Melhorou? Então, esse planejamento, ele é um conjunto de ações, né? Será que é do Mix? Será? Ah, tem Eu algum acho que o participante com o microfone gabinete de ligado. saúde, eu acho que a pessoa que entrou ali com o gabinete de saúde está com o microfone dela ligado. Aí o áudio dela tem refletido de volta. Então Ah, fica então com áudio tá. duplo para nós que estamos ouvindo. O ideal é quem está no gabinete de saúde desligar o microfone dele. Vamos ver Tenta quem ver tá. se você não Desliguei consegue aqui. desligar o microfone. Tá. Vai melhorar. Acho que vai melhorar agora. E, então, o planejamento familiar, ele já tem uma lei, né? É uma lei já vigente há 25 anos, né? Se o Estado, ele tem, se deve garantir aí condições do acesso ao planejamento familiar. É claro que esse planejamento, né? Ele é uma lei do planejamento familiar, ele tem um objetivo aí, em termos práticos, né? De garantir para as mulheres e os homens ações de assistência, contracepção, concepção, pré-natal, parto, saúde do recém-nascido, controle de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, essa lei do planejamento familiar, ela é bem ampla. A gente trabalha bastante, a gente que veio ali da, do terceiro setor,
a gente trabalha bastante essa lei, né? Porque é uma lei que ela dá direito aí às famílias, né? A decidirem por ter filhos, por não ter filhos, nessa quantidade, né? Hoje a mulher pode fazer uma laqueadura, né? O homem pode fazer uma vasectomia. Então, essa lei, né, ela vai amparando esse planejamento familiar. Hoje a gente tem no SUS, não tem muito acesso, não tem muita busca, né? Eu creio que falta mais divulgação a questão desse planejamento, porque o que a gente vê, às vezes, em famílias, né, em situação vulnerável, assim, muitas famílias com assim, o número de filhos, 8 a 10 filhos numa família, né? Que tem o pai e a mãe, né? Eu cheguei a acompanhar uma família de 15 filhos, né? Aí a mãe foi abandonada, né? E a mãe, com 40 anos, já tinha 15 filhos. Eu tenho 41 anos, só tenho um. Ela tinha, na época, 40 e eu tinha 15. E a gente, assim, acaba informando essas pessoas para elas procurarem essa questão do planejamento familiar. Hoje atende ali no SEM, né? Tem uma, tem um setor lá de planejamento familiar. Mas as pessoas não procuram, não buscam, porque elas têm vários assim, preconceitos com relação a isso. Então, quando a gente fala da lei, a gente já remete, assim, a que você tem que usar método contraceptivo para não ter filho de ano em ano, praticamente, que é o que a gente vê, né, muitas vezes, né, sem mulheres que são viciadas, tem esse problema, essa questão, né, que elas vão, né, se vão para a rua, não se previnem, né, nem com doenças, nem contra a gravidez. Então, elas vão tendo filho aí, 5, 6, 7 filhos. Então, basicamente, a gente, na área do serviço social, a gente trabalha bastante essa questão para famílias vulneráveis, né? Que é para você evitar a ter muitos filhos. Mas e quando é para a gente, né? Que a gente quer se planejar para a gente ter filho. A lei também nos ampara com relação a isso, né? Então, essa lei, só para deixar registrado que existe uma lei já vigente, né, há 25 anos, a lei do planejamento familiar. O que é importante saber sobre planejar, né? O primeiro passo para definir e planejar a família é o diálogo, né? Então, a gente tem aí nossos cônjuges, né? E a gente tem né, assim, a tendência de sermos mesmo mais emocionais, né? A gente assim, tem a tendência de ser mais sensível, né? Muitas vezes pouco compreensiva, mas esse diálogo entre marido e mulher, né, entre parceiros ali, né, ele precisa acontecer para iniciar, então, esse planejamento familiar, né, durante a conversa, né, que a gente vai identificar ali os pontos em comuns do casal, né, para que se decidam, né, se é de interesse dos dois terem filhos, porque às vezes a mulher está sonhando sozinha. Eu tive essa dificuldade no começo, porque meu esposo ele não queria. Eu estava sonhando sozinha, né? Eu achava que eu estava sonhando junto com, né? Que ele estava junto comigo. Aí chegou um momento que eu falei, não, né, vamos sentar, vamos conversar, e vamos ver se, né, se realmente isso é uma vontade dos dois e não é só minha, né? Porque eu já tenho filho, mas eu né, fiquei preocupada, assim, dele também ter, né, ter o filho, né, também. Mas, assim, no começo ele tinha bastante resistência, então a gente parou de conversar sobre isso, né? Eu dei esse tempo para ele e a gente voltou depois nesse diálogo. Então, o diálogo é muito importante para a gente descobrir o que o outro pensa com relação a isso, até para a gente não viver nesse esse sonho sozinha, porque é muito frustrante viver tudo isso sem um parceiro, né? Sem uma parceira para a gente estar junto, conversando, né? Se alinhando com relação a isso. E o planejamento, ele passa pela definição dos objetivos, né, e desejos do casal, né, a vontade de cada um individualmente, né, por isso a sinceridade também é peça fundamental, e aí, né, como eu falei, né, para a gente não viver esse sonho sozinho, achar que é só coisa da nossa cabeça, a gente tem que conversar para saber o que o outro pensa, e apenas depois dessa conversa, né, que se inicia aí, então, a busca pelas ações de saúde e do planejamento familiar. Então, antes do planejamento, o diálogo é o fator mais importante aí para se iniciar, então, esse processo, né?
lidando com as tentativas. Mulheres que estão tentando engravidar pela primeira vez ou que passaram por aborto sentem uma grande pressão social. Esse momento de vulnerabilidade pode causar estresse, ansiedade, depressão, conflitos no relacionamento conjugal, entre outras consequências, né? A culpa, né, que a gente carrega muitas vezes de não conseguir ali naquele momento, né? Assim, eu costumo dizer que a gente não, assim, não conta os dias, né? A mulher que está tentando, ela conta por ciclo. Então, ela vive de ciclo, né? Nossa, meu ciclo, né, tal dia se inicia, então a gente já tem automaticamente aquela ansiedade, né? E aí, quando a gente vê ali que a gente faz o teste, não deu, vem a culpa, né? E essa culpa é mais relacionada a nós também, às vezes dos maridos, mas muitas vezes nossa, né? E que a gente se sente diminuída, né, por não conseguir engravidar. Consequentemente, a gente vai se isolar e vai se abalar, né? E a nossa saúde mental, ela acaba virando um ciclo vicioso. Então, a gente precisa, assim, aprender a lidar, né, com essas frustrações, né? Fazer tudo correto, correr lá, esperar, fazer o teste, de repente dar negativo, né? Como a gente vai lidar com essas tentativas, né, que muitas vezes são frustradas, né? Aqui eu coloquei até umas frases, né, até para vocês, assim, creio que algumas já ouviram esse tipo de coisa, né? E, né, pensa bem, né, filho dá trabalho, não espere demais, pode ficar tarde, né? Você não tem filhos, não consegue entender. Então, assim, a gente já cansou de ouvir isso, né? Acho que assim, muitas tentantes têm assim, passado por isso ou já passou, né? Eu assim, escuto muito essa. Eu nem queria engravidar, né? Se engravidei tomando pílula, né? A gente se sente um nada, né? Quando a gente ouve isso perto da gente, ou até de, assim, de pessoas próximas, ou de parente, né? Aí algumas pessoas falam assim, ué, então é só adotar, por que você não adota, né? Então, ficam umas frases assim que não se deve falar para uma tentante. Eu coloquei aqui para vocês, né, se sentirem como eu me sinto também, né? Se as pessoas falam assim, mas não é muito tarde para você engravidar, né? Eu já tenho 41 anos, eu tenho um filho de 16, aí eles falam assim, nossa, mas já está muito tarde já, né? Você deveria ter, né, quando ele tivesse 5 anos, você já envelopasse o outro. Mas não deu, não é assim, né? Então a gente tem a parte da nossa fertilidade, a parte da idade, que é um fator super importante nessa questão, né, assim, de gestar. Então a gente acaba assim sofrendo com as tentativas frustradas e com essas frases inconvenientes que as pessoas às vezes falam para a gente. E a gente acaba se isolando. Isso automaticamente a gente acaba assim, né, se migrando, assim, tirando, né, um pouco de pessoas próximas da gente, né, a gente acaba assim, né, por si só ficando um pouco mais isolado mesmo, frente, né, assim, a essa pressão social, né, para a gente que está tentando aí engravidar, né. Assim, um fator também muito importante é a gente conhecer o nosso corpo, né, a gente ter o nosso autoexame, a gente cuidar da saúde, né? Cuidar do corpo é cuidar da saúde, né? A gente deve observar o nosso corpo, explorar o nosso corpo, né? Sentir alguma coisa que não está legal, né? Na região pélvica, tudo que a gente, né, puder, assim, que está estranho, a gente, né, ser bem antenado com relação a isso, fazer consultas, exames de rotina, tudo isso faz parte também do planejamento familiar, né? Afinal, a gente identifica situações que requerem atenção no nosso organismo. Tem coisa que é só por dentro, não tem como a gente saber. A gente só vai saber se a gente fizer, né, exames periodicamente, regularmente. Daí, se a gente não fazer, né, tem coisa que a gente nem vai sentir, e aí quando a gente for, né, for procurar o médico já com dor, aí, né, pode ser muito tarde. Então, a gente trabalha com a prevenção, né? A gente que está tentando aí, né? Eu já estou mais de um ano tentando, então a gente fica meio assim antenado com alguns, né, alguns sintomas, algumas evidências que tem, que a gente já fica preocupado, né? Puxa, será que isso vai ser um empecilho, né? Será que isso vai ser uma dificuldade? A gente não tem como a gente saber, porque a gente
não é especialista na área, né? Então, por isso que a gente tem que procurar, né, manter sempre nossos exames assim, regular, né? O autoexame da mama, mamografia, né, controle da menstruação, né, se ela está assim, irregular, já é um problema, né, tem que procurar saber. A gente não tem como saber, então a gente procura, né, médicos especialistas. Tudo isso são sintomas que a gente pode tomar medidas preventivas, né, se a gente conseguir fazer isso regularmente. E isso também faz parte do planejamento familiar. Aí, um outro fator importante, cuide da sua saúde sexual e reprodutiva. Isso é uma parte, assim, fenomenal. Até coloquei aqui da Organização Mundial da Saúde a questão da saúde sexual, né? A gente já fica até com o parceiro ali, olha, hoje é dia, hoje eu estou fértil, vamos lá, vamos, né, vamos acontecer. Mas a gente precisa, assim, cultivar esse relacionamento, né, sexual, trabalhar ele de uma forma, né, para ficar gostoso, não ficar nesse um negócio de pressão. Por quê? A gente, por si só, a gente já tá ansiosa, né? Então, a gente tem que, assim, procurar a ter uma relação sexual saudável, né? Ter as famosas preliminares, né? Se produzir para uma relação sexual. Eu creio que tudo isso é importante. Eu acho que, assim, num ambiente, né, de amor, de cumplicidade, de muito diálogo também, a gente tem que conversar com o nosso parceiro. Eu não gosto assim, eu gosto, sabe? Conversa antes, né? E aí, né, começa nas preliminares, né, faz um amor gostoso. Sempre assim, sempre trabalhando essa questão da gente também ser saudável, ter a nossa mente saudável com relação a isso, né? Assim, cuidar da nossa saúde sexual e também reprodutiva. Eu creio que a parte mental, né, a parte da gente estar bem conosco mesmo, isso faz muita diferença, né, na hora de uma relação, na hora de você construir esse carinho, né, entre o parceiro, entre a parceira, da gente, né, falar assim, puxa, agora é um momento especial. Não vamos pensar assim, puxa, tem que engravidar, mas a gente, assim, relaxar e se entregar, se produzir. Puxa, mas vamos me produzir para ter relação sexual? Sim. Né, compra uma lingerie nova, sexy, né? Faz uma escova, faz um rabo de cavalo, sei lá, né? A gente tem que inovar e deixar esse momento ser o mais saudável possível, o mais tranquilo possível. Aqui na OMS, eles falam muito essa questão da gente se exercitar, a gente cuidar do sono, né? A gente fazer acompanhamento médico, isso também faz parte do planejamento familiar, né? Então, cuidar da sua saúde sexual e não fazer dela uma pressão para você engravidar, mas assim, ser tranquilo, né? De repente você tem um feitiço na sua cabeça, vamos trabalhar um feitiço, vamos fazer isso, vamos fazer, né? Tornar esse momento especial. E é claro, nessa consequência disso, vai ser nessa a melhor possível, né? E ser algo corriqueiro, né? Sem pressão, né? Com muito carinho. Faz programas diferentes, faz em outros lugares, né? Então, tem tudo isso. Isso faz parte, né, de você cuidar da sua saúde, inclusive reprodutiva, né? Você está bem, né, mentalmente, também você está bem fisicamente também. Então, essa parte é extremamente importante também para esse fator, né, de planejamento familiar. Né, para as mulheres, né, se o cuidado deve ser ainda maior, né, porque o sistema reprodutor ele não é apenas responsável pela gestação, né, mas está diretamente associado aos processos hormonais do organismo, né? Então, qualquer desgaste ou desequilíbrio impacta a saúde física e psicológica da mulher. A gente que está ali depois dos 40, né, a gente sabe que é bem mais difícil para nós, né? Se o libido não é mais de uma menina de 25 anos, de 20 anos, então a gente né, precisa conhecer o nosso corpo, conhecer nossos limites também, né, ver quando a gente precisa de ajuda, de uma maca peruana. Então, a gente tem que saber o nosso limite, né? E a gente sabe da nossa idade, então, que né, hoje, para essa questão da gestação, o fator idade é extremamente importante, né?
Creio que nas próximas palestras vocês vão estar sabendo sobre isso, a gente vai estar se informando, né? Eu, como tentante, também quero ficar bem atento com relação a isso, porque eu já tenho 41, né? Mas eu estou na vibe aí, eu quero, né, ter um barrigão, eu quero fazer acontecer. Ainda estou esperando. Creio que eu vou vencer pelo cansaço, mas eu tenho muita fé também, né? E também com relação aos homens, né? O cuidado para eles também é importante, né? Então, o homem tem que fazer espermograma, ele também tem que ser acompanhado, assim como a mulher, né? É bem legal quando o casal vai junto, né, né, para fazer esse acompanhamento. Até o acompanhamento psicológico é bem legal também para os homens acompanharem as mulheres, ou as parceiras, ou os parceiros também, né, para estar assim, com essa tentativa, né? Então, os homens também, eles precisam se cuidar também, né? A gente trabalha também habilidades para trazer leveza ao processo pela busca da gestação, né? Uma palavra que é muito interessante, que é muito falada hoje, é ressignificar, né? O que é isso? Assim, parece uma palavra de coach, né? E eu aprendi isso com coach, inclusive. Mas eu acho tão importante, porque ressignificar é você dar um novo sentido para uma situação negativa. É simplesmente isso, né? Eu já estou há mais de um ano tentando, né, engravidar. Então, são N situações negativas. Então, como eu vou lidar com isso, né? Então, assim, a cada perca, a cada aborto que a gente tem, muitas vezes, né? A cada tristeza, né? A cada depressão, às vezes, que a gente tem, né? Por essa tentativa, às vezes, a longo prazo, que não, né? Que a gente não consegue ainda, né? Assimilar, né? Quando dá errado, a gente faz tudo certinho, procura nutri, procura, né? Médicos especialistas, né? E a gente está ali naquela vibe, de repente a gente não tem uma resposta que a gente queria. Então, assim, o resultado vem, né, como frustração, como decepção, como culpa. E, para mim, assim, uma ferramenta muito importante com relação a isso é ressignificar aquele momento, né? Hoje foi um momento, né, de frustração, mas o que eu vou fazer, né? Eu faço uma escolha para mim. Ou eu vou sentar, me lamentar, né? Ou eu vou tentar ressignificar aquele momento ali, tentar tirar, né, um aprendizado daquilo ali e seguir em frente, né, com novas tentativas. Então, ressignificar hoje, eu creio que é uma grande ferramenta para nós tentantes, né? É você dar um novo sentido para uma situação negativa que vivemos. E mesmo se tratando de um momento complicado, é possível sair muito mais forte dela, tendo a oportunidade de aprender e modificar aquilo que não estava trazendo tanto resultado assim para a nossa trajetória e evolução. Uma técnica que eu uso muito quando eu estou assim, muito frustrada é a corrida. Então, eu gosto muito de correr. Então, eu vou pensando, coloco meu fone de ouvido ali numa música bem legal e vou correndo aí. Vou correndo no parque, vou correndo na rua, né? Então, isso me desestressa bastante. Isso me faz, assim, refletir, né? Me faz, assim, ter um momento de autoanálise, né? Pensar no que eu poderia ter feito, né? Na próxima eu vou fazer, né, diferente. Então, a gente vive de ciclo em ciclo. Então, assim, cada ciclo para a gente pode tentar uma coisa nova. E assim você vai ressignificando, né, aquele momento negativo que você teve e vai dando um up aí para você seguir firme e tentando sempre, né? Até aquele fala, é mesmo ficando triste com as adversidades que surgem, e nos pegam, né, se de surpresa muitas vezes, porque muitas vezes a gente tem tudo para dar certo, de repente dá errado, né? E mesmo assim a gente encontra força no nosso interior para visualizar as coisas boas que tais problemas estão nos trazendo, né? Pois dessa maneira conseguimos seguir a nossa vida sem, sem sofrer tanto com as experiências negativas. Então, a forma que a gente reage, né, é, diante dessas tentativas frustradas é o que nos faz, né, se manter de pé, até porque a gente não, né, se não vive só nesse mundo de tentar, a gente trabalha, né, a gente tem outras coisas para a gente fazer e a gente não pode parar, né? Então a gente não pode se dar o luxo de parar, né? A gente chora, a gente
né, entra no banheiro ali, faz o teste, não dá, né, a gente quer jogar o teste na parede, e a gente fica ali, né, quer pegar um saco para dar soco, né? Eu já fiz Muay Thai, era uma forma também de eu assim, extravasar minhas emoções, mas assim, tem que passar, a gente não pode estacionar nesse momento, a gente precisa, né, assim, avançar. Então, por isso é importante esse mecanismo de ressignificar, né? A gente, né, poder pensar em como a gente pode lidar, né, com isso, com essas expectativas, né? E, finalizando, né, eu quero deixar uma frase aí para vocês, não permita que o mundo te oprima. Tua mente está preparada para a maternidade, mas teu corpo talvez precise de um pouco mais de tempo. Durante esse tempo, confiança e fé são mais que necessários. Não permita que tirem isso de você. Nosso lema é lutar e lutar sempre. Uma vida longa e fértil para todas. Muito obrigado pela participação. A gente vai abrir agora para a gente, né, conversar um pouquinho sobre, né, o que cada uma quer falar com relação a essas tentativas, né, com relação às suas experiências. A gente fazer, né, um compartilhamento aí de ideias, de vivência. Aí vocês ficam à vontade. Quem quiser perguntar alguma coisa, tem a Cláudia também para nos ajudar. Eu também sou tentante, eu estou aprendendo também. Tem a Janine também, né, que está aí com a gente, participando. E nós temos a psicóloga também, do Gabinete de Saúde agora, já está fresquinha, chegou essa semana para a gente, então ela vai, né, se incorporar nosso processo aí, né, durante esse programa todo. Então, assim, vocês sintam à vontade para perguntar, para compartilhar alguma experiência. Uai, já que ninguém fala, né, gente, eu vou falar. Então, a minha história, ela está sendo voltada para assistente social, para psicólogo, e eu vou explicar por quê. Eu sou casada com um homem que ele já tem um filho de um antigo relacionamento, e esse filho mora na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu trabalho aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, mas o meu esposo, a minha rede de apoio, fica em Uberlândia, Minas Gerais. Ou seja, de onde eu estou até a casa em Uberlândia são 600 quilômetros de distância. De Uberlândia até a capital são mais 600 quilômetros de distância, né? E o meu marido, ele é médico, então ele tem uma rotina de trabalho muito puxada. Quando nós, nessa etapa do diálogo, fomos conversar sobre a questão de filhos, essa foi uma coisa que influenciou, porque ele viaja 2 vezes ao mês, né, para poder ver o filho dele em Belo Horizonte, que coincide com as folgas que ele tem. Então, eu tive muito receio de falar, poxa, onde que vai entrar um novo filho nessa equação toda, né? E aí, agora, acontece que a gente tem um processo judicial que está acontecendo. Inclusive, eu fui ouvida ontem, por uma psicóloga desse processo aqui de carta precatória, veio para cá, para poder ver se o juiz autoriza que esse menor ele venha de Belo Horizonte até Uberlândia, que é onde é a minha base, né? Que é onde o meu ponto de encontro. E eu sou tentante há pouquíssimo tempo. Sou tentante tem 2 ciclos, né? Igual a gente conta. São 2 ciclos, na verdade. E aí, assim, isso tudo está acontecendo, e eu tenho a sensação de que isso acabou sobrecarregando esse processo, porque eu tinha a intenção de que fosse tudo muito natural, muito tranquilo, mas aí eu percebi que assim que eu tirei o DIU, que era o meu método anticoncepcional, veio um medo de falar, poxa, isso eu não consegui, assim, me encaixar nisso tudo, e como vai ficar esse novo filho? E se o juiz lá de Belo Horizonte não deixar que essa criança venha até Uberlândia, que é onde eu encontro com meu marido, quer dizer, como que foi meu marido? Como que eu vou encaixar um filho nisso tudo? E eu sou oficial de justiça aqui em Três Lagoas,
E isso é uma coisa assim que me pegou de jeito, porque eu não tenho um horário fixo de trabalho, eu tenho uma rotina que ela é muito, assim, ela é flexível barra desorganizada, né? Porque você não tem como ter o controle. E aí a minha cabeça, ela veio a mil com isso tudo. Porque eu comecei assim, poxa, peraí, a minha licença de maternidade vai ter 6 meses, o que eu vou fazer com um neném de 6 meses dentro do carro, quando eu tiver que trabalhar? Porque eu não tenho ninguém aqui, ninguém. Então, assim, muita coisa eu senti que sobrecarregou todo esse processo. Sobre teste de farmácia, a louca, né? Eu acho que eu tinha 2 semanas que eu tinha tirado o meu DIU e eu queria beber. E eu falei, não, eu vou fazer um teste, né? Vai que dá positivo, então não sei da onde, lógico, deu negativo. E aí foi o primeiro e único teste. Naquele dia a sensação foi tão ruim de ver só um tracinho que eu me jurei. Eu falei, gente, eu não faço esse negócio mais. O dia que a menstruação atrasar, que eu achar, né? Aqueles sintomas assim. Aí eu falei assim, eu faço um teste para saber, para tentar trazer um pouco de volta a leveza que acabou se perdendo com esse contexto familiar, assim, que eu tenho vivido, né? Mas aos poucos, assim, eu acho que eu fui de 0 a 100 muito rápido, porque acumulou tudo, né? A retirada do DIU, essa questão do processo, que foi uma coisa que é muito chata, isso tudo é muito difícil, né? Você ter que ficar, assim, nada contra assistente social ou psicólogo, né, gente? Mas, assim, eu, na minha infância, não imaginei que eu ia estar aos 33 anos de idade contando tudo da minha vida para uma psicóloga forense, sabe? Assim, não é aquilo que você cria na sua cabeça, né? Então, eu precisei, assim, eu estou me adaptando, eu estou em processo de adaptação com essa nova realidade, e eu tenho tentado, desse 0 ao 100, eu tenho tentado aos poucos ir retornando. Então, esse projeto, ele veio numa hora que eu falo assim, gente, foi maravilhoso, ter surgido agora, assim, porque é bom, é engraçado, eu há 2 meses aí, de tentante, eu, 2 meses, já ouvi todas as frases que você colocou naqueles slides, todas as frases, falando assim, eu falei, gente, adoção, eu falei, gente, de onde que esse povo tira essas coisas? Tem 2 meses, não são 20 anos. Quer dizer, então, assim, às vezes a gente tem que ter a cabeça muito no lugar, porque as outras pessoas não têm, sabe? Assim, as outras pessoas não têm. Então, aos poucos, assim, eu tenho que tentar trazer um pouco mais essa leveza, deixar a coisa realmente acontecer natural, para tentar voltar, assim, para os eixos, né? Mas fé em Deus que vai, esse negócio vai dar certo. Eu acho que é um processo, né? A partir do momento que você decide, né? Eu quero engravidar, começa o processo. E esse processo ele envolve toda a parte emocional, envolve a parte endócrina, envolve a parte física, envolve o estresse, o trabalho, a rotina, os hábitos, né? Então, assim, é um conjunto que tem que ser controlado, né? Então, assim, a gente vai falar muito sobre essa questão aí da parte nutricional, quanto que é importante cuidar dessa alimentação no pré, tanto a mulher quanto o homem, porque muitas vezes acontece da mulher resolver engravidar, né? E o homem está sempre naquilo, não, se você não engravidar, a culpa o problema está com você. E a gente vai ver, assim, que no fundo, assim, da maioria também, a gente vê que é muito problema, até às vezes, da quantidade do esperma, da morfologia do esperma. E é a última coisa que a gente pensa em analisar. A gente vira a mulher do avesso para depois ver que, não engravidou, por que aconteceu, o ciclo menstrual, a ovulação, se está com SOP, se não tem SOP, se tem endometriose, para depois pensar no homem. Muitas vezes o ideal é que o casal comece o tratamento, né? Não é só a questão dos exames laboratoriais, está tudo bem, mas e aí? Tá, a contagem de esperma está maravilhoso, mas no fundo, são espermas morfologicamente, né, incapazes de engravidar uma mulher. Da mesma forma, a forma como a gente vive, isso a gente vai conversar um pouquinho sobre a nutrição. Por quê? Porque hoje em dia, devido a essa poluição, os disruptores endócrinos, eles afetam muito a parte de hormônio, principalmente da mulher, o estrogênio, que é fundamental
na primeira metade do ciclo, né? Então, tem muitos disruptores endócrinos, como metais pesados, conservante, aromatizante, emulsificantes, que a gente acaba sem nem entender o que é isso nos alimentos, nem percebe, nem vai atrás, assim, e muitas vezes ele está fazendo o papel, mimetizando o efeito do estrogênio, inibindo a produção de estrogênio, muitas vezes eu não estou ovulando, né? Então, assim, o quanto que é importante a gente cuidar de tudo isso aí, ter uma alimentação limpa, enquanto você falou aí da questão de beber. Ok, vou beber, não na primeira metade do ciclo, mas na segunda metade do ciclo, entendeu? Então, assim, a gente faz todo um rodízio para que essa bebida, esse álcool, não interfira diretamente contribua para ser um disruptor endócrino. Então, a gente faz toda uma orientação, né, para a gente trabalhar bastante sobre isso, né? Mas é isso, é um processo, e eu entendo que a gestação é um projeto conjunto, onde os dois têm que estar juntos nessa caminhada aí, né? De sucesso, né? Porque não esperar muito também, né? Para não criar mais expectativas. Mas é isso, meninas. Eu falo pela nutrição e eu vejo quanto que é importante a mudança de hábitos, não só alimentares, mas a mudança de estilo de vida, porque envolve tudo, né? Então, é impossível ter uma alimentação correta e, ao mesmo tempo, eu ser sedentário, não dormir bem. Então, assim, tem que caminhar tudo junto, né? E é é um processo para engravidar, é um processo para gestação e é um processo para lactação, porque tudo vai interferir. Quando a gente for conversar sobre isso, tudo vai interferir na vida do embrião, do feto, do bebê, da criança, da puberdade. Então, assim, é tudo. Nós somos, é tão interessante, que nós somos o que a nossa avó comeu. Olha só como é profundo. Então, assim, o que a nossa avó comeu interfere em hoje o que os nossos genes, os genes são, né? Então, os defeitos, né? Os poliformismos genéticos que a gente tem hoje, muitas vezes a gente acha que foi da nossa mãe, do nosso pai, não, foi dos nossos avós. As pesquisas já indicam isso. Então, assim, é tão importante que o que vocês comem hoje vai interferir diretamente não só no filho, mas no neto, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a estudar sobre isso, né? E a gente vai ter um encontro, a gente vai falar, e eu acho que essa parte da Zeli é tão importante para preparar a parte emocional, para preparar todo o início desse processo, né? Eu acho que vale muito a pena a gente escutar essa fala da Zeli para refletir, né? Alguém mais vai falar? Graziela? Eu vou falar um Graziela, pouquinho quanto aqui. tempo falta? Eu queria até que você falasse, até para a gente saber quanto tempo cada uma tá tentando. Isso é tão importante para a gente poder, né, Aham. entender esse contexto, né, de cada um. Tá, eu sou Graziele, eu tenho 40 anos, tenho uma filha de 8 anos. A minha primeira gestação foi uma gestação de risco, foi uma gestação, é, eu falo, muito abençoada, porque pelos meus alterações que eu tinha, as doenças, assim, a probabilidade de uma gestação era praticamente zero, né? Eu estava num processo de fertilização e durante esse processo eu engravidei naturalmente. Para vocês entenderem um pouquinho, eu tenho ovário policístico, eu tenho as duas trompas obstruídas, eu tenho trombofilia, endometriose, ovário útero retrovertido, então assim, as nossas chances eram praticamente nenhuma. E Deus me mandou um milagre, né? Que é Giovana, de 8 anos. Depois que eu tive a Giovana, eu tive uma hemorragia por conta do meu colo do útero fechou e não se falava mais em gestação por um bom tempo nessa casa, né? Até que novamente a gente se abriu a, a vida, né? A família nesse sentido. Nós estamos tentando há mais de
de 3 anos. Mas, paralelo a isso, né, eu falo assim que é demais pedir para Deus outro milagre, né? E, paralelo a isso, a gente deu entrada na habilitação para adoção. Então, assim, devido realmente à dificuldade, né, e o desejo que a gente tem mesmo de ampliar a família. E agora já faz dia 15 saiu a nossa habilitação, depois de 1 ano e 3 meses de curso, de assistente social, psicóloga, fazer todo o processo da habilitação. Nós estamos habilitados e entramos na lista, né, do Cadastro Nacional de Habilitação. Então, estamos à espera agora, né, de uma, né, do nosso filho, né, nosso filho de coração. Continuamos tentando, né, mas estamos partindo para todas as vias possíveis no nosso caso. E assim, é aquilo que ela falou, né? É o que a gente vive mesmo diariamente. E a gente escuta muitas coisas, escuta, né, a opinião de todo mundo tem uma receita, todo mundo tem um plano, mas a gente que sabe qual que é o nosso caminho, né, e o que que a gente precisa, o que a nossa família busca, né? Então, é isso. Não, e é ótimo, porque você está em dois processos, né? O processo de engravidar, né? O desejo de engravidar, que é como você disse, toda gravidez, gente, é um milagre. Porque o próprio corpo da gente, ele converge para a gente não engravidar. É, Leva uma série de coisas, foi só um exemplo aqui em termos de hormônio, né? A própria progesterona, quando o corpo produz, é justamente para não deixar que o útero faça aquele movimento involuntário de exposição. Então, quando a gente pensa numa gestação que tudo converge para não, e a gente vê que é um milagre na vida, realmente é de agradecer a Deus. É como diz assim, né? Agradecer a Deus por esse milagre, que realmente a vinda de um filho é um milagre. Né? Então, assim, se você é jovem demais, é difícil de engravidar, e se você passa, né, de uma certa idade, também tem as dificuldades. Mas eu digo assim, nada é impossível. Por isso que a questão do mental, físico, é muito importante nesse processo. Sabe, assim, é muito importante. Como você diz, tem todas as adversidades para você não engravidar e você engravidou. Se você for perguntar para um médico e dizer assim, por que eu não engravidei? Ele vai dizer, não sei, milagre da vida. é, Entendeu? Então, assim, eu acho que é por isso que a gente realmente tem que acreditar. O pensamento positivo hoje já está provado o quanto que ele trata da parte hormonal do nosso corpo, né, de neurotransmissores que produzem substâncias que realmente fazem com que crie todo um ambiente. Então, é sempre isso, é acreditar que vai dar certo, é acreditar que tudo está convergindo a favor, né? E é aquela história, tem toda aquela questão da religião, tem a questão de cada das suas crenças, que eu acho que isso é muito importante nesse processo, né? Não desistir. Meninas, eu vou pedir para sair agora, porque eu vou atender, vou correr, e aí a gente se vê, mas logo, logo a gente vai se ver na parte nutricional das TPs, tá bom? Espero que vocês gostem, vai ser muito legal. Tchau, tchau, viu? Tchau, Cláudia. Obrigada. Aqui não aparece para mim. Então, pessoal, eu tô assim, caiu minha internet aqui, aí apagou tudo, tive que voltar. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Então, eu tô um pouquinho mais de um ano já tentando, ouço diversas coisas, né? Às vezes eu fico ainda com receio de procurar aprofundar, né, com um especialista para ver se tem algum problema. Eu fico ainda meio, mas será que eu vou fazer só os exames normais, né? Não vou querer saber se eu tiver uma notícia, como que eu vou lidar com isso, né? E mas já está há muito tempo, já
pensei em desistir, falei, não acho que é assim, né? Eu já tive essa oportunidade, não vou ter mais. E aí, se acabei convencendo meu esposo, já, ele já está super feliz, já tem nome, já tem tudo, né? A gente já vai desenhando tudo. A gente vai sonhando junto, aí quando vai ter aquela parte, né, de intimidade, né? Será que vai ser hoje que vai ser neguinha? A gente já fica assim, né? Será que é hoje que a gente vai fazer neguinha? Aí eu falo assim, ó, a neguinha tá aí com você que tem, né? A gente fica se brincando, porque a gente acaba assim, para não ficar, né, tão ansiosa, porque a gente que é mulher da frente né, do marido, a gente acaba assim, assim ficando sem, assim, sem conseguir esconder, né, aquele anseio pela maternidade, aquele anseio, né, eu como a Graziella, eu já passei pela maternidade e a parte que eu mais sinto falta é de amamentar. Assim, ficou gravado na minha cabeça e eu sonho com isso, eu sonho amamentando, eu penso, é uma fase que eu aproveitei bastante, né? E às vezes a gente acaba, assim, como a gente não tá naquelas tentativas, aí a gente não consegue, acaba ficando um pouco frustrada com relação a isso. Aí vem o choro muitas vezes, aí eu faço uma corrida, como eu falei, eu faço uma caminhada, eu faço alguma coisa de comer, né? Faço um bolo, alguma receita nova, até para tentar não ficar tão pilhado com relação a isso, porque a cada ano que passa, né, para quem tem uma idade, já depois dos 40, já vai ficando um pouco preocupado, né? Puxa, já. Assim, o ano passado estava bem empilhado. Falei, vou chegar nos 40, aí eu cheguei 41, aí vai chegar o ano que vem, eu vou falar, cara, já tem 42. Aí assim, a gente vai assistindo, igual da Cláudia Raia, com 51 anos teve filho, a gente vai, ufa, 50, ela teve com 51, né? Viviane Araújo, e aí eu falei, ai, que bom, não estou sozinha né, nessa empreitada aí. Tem mulheres também que já, né, que são assim poderosas, né, e também estão vivendo esse processo. Mas é muito legal a gente compartilhar, né, nossas experiências de tentativas, né, nossos anseios também. Eu acho muito importante, né? Eu penso que falar faz muito bem para a gente falar umas com as outras, né, ter empatia pela dor da outra, né, nessa aquelas que têm filho, né, que já teve, aquelas que ainda não passaram pela maternidade. Então, assim, todos nós, né, a gente acaba assim, estamos junto num grupo para a gente se fortalecer. E isso é muito importante, porque a gente se sente muito sozinha, né? Até quando vem aquelas frases sem noção, aí que a gente fica assim, se sentindo mesmo um zero à esquerda. Acho que a gente não vai conseguir, né? Mas assim, a nossa mente quer ser mãe, né? Mas o nosso corpo ainda vai ter que procurar achar meios de fazer, né, com que se aquilo que está na nossa mente vem para o nosso ventre ali e cresça e seja esse sonho maravilhoso, né? Que é o sonho da maternidade. Janine, quer falar alguma coisa? Olá, deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Tá, boa tarde a todos vocês. Na verdade, assim, eu só estou observando a fala das meninas, a Cláudia que falou também, né? Que eu vou ter o meu momento lá correto para poder explanar para vocês a área da enfermagem, a orientação da enfermagem em relação aos tentantes, né, em relação às que já estão gestantes, questão de preparação de mama e tudo. Mas eu acho super interessante essa fala aí da Zeli, em questão de o aporte psicológico, você falar, você ter com alguém para externar as suas ansiedades, né? Eu acho que esse é um momento bom, onde cada uma vai expressar o que tem para falar em relação à sua caminhada em relação às tentantes, né? Em relação à questão da saúde, o que a enfermagem pode orientar, e que vai ter o momento também que eu vou falar, é em questão das vacinas para as gestantes, para as tentantes, as vacinas que as gestantes também podem tomar.
No caso aqui desse grupo em específico é tentante, então eu vou procurar falar mais nesse aspecto, entendeu? Como você pode tratar, que tipos de doenças que vocês podem evitar, entendeu? E isso vai ser a minha fala, acho que vai ser em julho, né, Zelise? Tá aí no cronograma, né? Tá em julho. Aí eu já estou preparando uma aulinha bem legal, bem dinâmica para vocês, porque a gente às vezes tem assim, dúvida, né? Quais tipos de doenças que eu posso pegar e que eu não sei, que eu, às vezes eu nem, que eu posso, que pode evitar com que eu tenha a facilidade de engravidar. Então, isso existe, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar em questão da toxoplasmose, da citomegalovirus, né? Esse tipo de doença também, que a gente pode falar, o que eu posso tentar para fazer para não ter esse tipo de doença e facilitar mais. Por exemplo, o cuidado com a minha saúde, o que eu preciso ter, o que pode dificultar uma tentante. Já vou dar um spoiler aqui, né? Quem gosta de pintar o cabelo? Alguém aqui de vocês gostam de pintar o cabelo? Não? Ninguém pinta o cabelo aqui? Por exemplo, quem pinta o cabelo corre o risco de se contaminar com chumbo, se você não souber escolher a tinta correta. E o chumbo, ele também é um dos causadores da infertilidade ou da dificuldade da pessoa tentar engravidar, entendeu? E isso a gente às vezes não sabe, não sei se vocês já sabiam disso. Então, mas assim, estou só comentando por cima, mesmo para não delongar também o nosso horário, que já está chegando às 17 horas, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Que vai ser abordado e tratado aqui nos próximos encontros nossos, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, já queremos falar. Alguém assim que possa também, dentre vocês que estão aqui, eu gostaria de saber tal coisa, será que você pode trazer para a nossa próxima reunião, para o nosso encontro? Tenho dúvidas nisso, né? A gente está aqui para se ajudar, para poder trazer informações. E interessem a vocês também, né? Tem alguém mais que quer falar alguma coisa? Obrigada, Juline. Vamos aguardar aí com expectativas nós tentantes que a gente precisa, né? Então, meu nome é Lidiana, eu acabei de chegar aqui, estou gostando de participar da equipe. Eu quero dar só uma breve complementação nesse tema que eu acho bastante pertinente. É importante, né? É importante também o diálogo, né? Porque muitas vezes as mulheres elas se pegam assim sozinhas, elas não têm com quem desabafar, conversar sobre o assunto. Às vezes é constrangedor e é importante, né, falar sobre os aspectos psicológicos, porque isso influencia bastante, né, na tentativa da gravidez. E, assim, é bastante importante, como a Zeli, a nutricionista também, falou sobre a questão também do parceiro, né, de ter essa cumplicidade. Então, a gente, às vezes, sobrecarrega, coloca a culpa toda na gente, é importante ter essa cumplicidade, essa parceria, né, e levar isso de uma forma leve. Então, acho importante estar sempre tendo cumplicidade, parceria, e ainda que tenha essa dificuldade, às vezes, de estar presente todo o tempo ali, otimizar o momento que estiverem juntos, né? Da melhor forma possível, da forma mais leve possível. Acho que isso é bem importante. E é isso, gente.